Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. A Credjur trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Boa noite, telespectadores. Este é um programa de estreia na PUC TV, 18 anos no ar, e agora estamos aqui de roupa nova, de casa nova, na televisão aberta que mais cresce no estado de Goiás, com a mesma dignidade de sempre, com os mesmos temas qualificados para que o telespectador possa tirar proveito deles. O programa de estreia desta noite, com 3 médicos muito qualificados, fala do seguinte assunto: estão destruindo a medicina brasileira? Para falar sobre isso, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais: o Dr. Salomão Rodrigues Filho, que é médico psiquiatra e diretor-geral da Pax Clínica; o Dr. Cid Oliveira, que é médico endocrinologista e presidente da Associação dos Médicos Maçons. Ele tem a OAB, que tem o número da OAB aqui, mas não importa, ele é presidente da Associação dos Médicos Maçons. E o Dr. José Humberto Vaz de Siqueira, que é presidente da Associação Médica de Goiás e ortopedista. Bom, o tema do próximo programa, que você pode ligar e mandar suas perguntas antecipadamente, é o seguinte: a internet está destruindo as relações, principalmente no campo da sexualidade? Mande suas perguntas para o 99832-0302. Dr. Salomão Rodrigues Filho, realmente é uma afirmação pesada, ou estão destruindo a essência, a qualificação da medicina brasileira? Está acontecendo alguma coisa na medicina brasileira digna de análise para que a gente possa evitar distorções na medicina? Como é que o senhor enxerga este tema? Boa noite, Rosenval. Boa noite, telespectadores. É verdade, Rosenval. Infelizmente, há toda uma organização que iniciou o seu trabalho há quase 3 décadas no Brasil de uma desorganização, de uma destruição da medicina brasileira, da qualidade da medicina brasileira. E nós podemos identificar isso a partir de inúmeros atos governamentais. Poderíamos elencar aqui a abertura indiscriminada de faculdades de medicina que não têm a condição técnica, não têm a capacidade, a estrutura para formar um bom médico. Então começou-se a colocar no mercado médicos não qualificados para atender as pessoas. Esse é um processo de destruição da medicina. O veto a itens da lei do ato médico teve uma direção muito focada, um foco muito bem definido, que foi de termos 2 medicinas no Brasil, uma medicina privada e uma medicina pública. A medicina privada com qualidade, que precisa ser médico e ser qualificado para exercê-la. E a medicina pública, que nem médico precisa ser para exercê-las. Isso está no projeto de lei encaminhado pelo governo federal ao Congresso Nacional, o projeto de número 626 de 2013. Claramente, para exercer medicina no âmbito do SUS, não precisa nem ser médico. E vieram assim inúmeros outros acontecimentos, o programa Mais Médicos, que trouxeram cubanos que não são formados em medicina, eles são técnicos em medicina, eles têm 2 anos de curso e que fazem muito mais um papel de doutrinadores, de cuidadores e não de médicos. Eles não são capazes de atender o paciente, fazer um diagnóstico, estabelecer um programa terapêutico e tratar dos pacientes. Então, é um processo que a gente pode, no curso do programa, ir dissecando, que está em andamento e que tem o objetivo realmente de destruir. O governo não economiza com isso, porque hoje o paciente que é atendido no sistema público, só em média, no 8º, 9º ou 10º atendimento, é que ele tem encaminhada a solução do seu problema. Ele passa por atendimentos em branco, que não fazem diagnóstico. Atendimentos super rápidos, de minutos apenas, que não dá ao médico, mesmo que qualificado ele fosse, a condição de fazer um diagnóstico e de propor um tratamento. Então, é uma medicina pública no Brasil hoje
na grande maioria das vezes, faz de conta que estamos atendendo. Então, doutor Cid, com todas essas nuances que o doutor Salomão enumerou, que a gente pode, inclusive, ao longo do programa, fazer uma análise mais aprofundada, fica uma pergunta interessante. A quem interessa isso? Por que estão fazendo esse tipo de desqualificação que me parece, se não for premeditada, no mínimo, tem cabeças inteligentes que estão percebendo que isso não é produtivo, né? Por que essa coisa improdutiva em torno da medicina? A quem interessa isso? Na verdade, a classe médica tem sofrido ao longo do tempo uma desqualificação profissional, da qualidade profissional, principalmente em razão desse fator que foi citado, que é a criação indiscriminada de escolas médicas, os quais às vezes nem professores, nem hospitais têm para fazer. Por outro lado, a gente tem que lembrar que as primeiras escolas de medicina no Brasil surgiu na Bahia e no Rio de Janeiro em 1808, com a vinda da família real para cá. Uhum. A sexta escola de medicina do Brasil, ela foi criada em 1912, a Escola do Paraná. Uhum. E a sétima é a escola, foi criada em 1919, a Escola de Medicina no Pará. Uhum. Depois disso, vieram criando algumas escolas, até que ao redor dos anos 50, existia cerca de 50 escolas de medicina. Uhum. No ano de 2000, isso já atingia 11 mil. E aquelas escolas, inicialmente, eram praticamente escolas federais, onde tinha um ensino muito... E era planejada a criação dela. Uhum. De 2000 para frente, dobrou o número de escolas de medicina no Brasil. Nós temos mais de 200 escolas de medicina no Brasil, uma quantidade que supera o número de escolas de medicina que tem na China. Deixa eu interferir, 316 hoje, doutor. 316. Eu falo que dobrou até o 2014, 2013, e aí abriram mais números. Esse número... Exato. O que tem que ser ressaltado é que tem inúmeras escolas de medicina cujo funcionamento se dá mais por interesse econômico e mercantil do que na formação do verdadeiro médico. Com isso diminuiu a qualidade do médico. O médico, na verdade, ele em qualquer situação que esteja, ele representa na comunidade um líder. E eu acho que a tendência é diminuir o valor do médico e a influência que ele tem na comunidade. Doutor José Humberto Vaz, é claro que, evidentemente, 316 escolas estão, assim, praticamente quase que triplicou, se não, quase que triplicou, né, de 100 e poucos para 300, praticamente triplicou. Evidentemente que você, olhando de quem está de fora, fala, pô, isso é bom, porque quanto mais médicos, para a sociedade brasileira que tem filas e mais filas no SUS, isso não deixa de ser positivo. Mas é claro que aí eu acho que o grande problema é justamente a possibilidade do país fazer essas escolas com a qualificação que a medicina exige, né? Isso será que não foi também uma cochilada da classe médica que não se insurgiu, na ausência de outra palavra, para que isso não pudesse acontecer dessa forma? Faltou, por exemplo, que os médicos pudessem se unir e falar, opa, peraí, nós também precisamos zelar pelo povo e deixou acontecer, como aconteceu na advocacia, né? Sim. Você acha que faltou um pouco de pulso da classe médica, não? Acho que sim. Boa noite, Rosenval, boa noite, telespectadores. Eu acho que você foi no ponto nevrálgico aí, eu acho que realmente houve. Infelizmente, essa atitude governamental pegou os médicos despreparados e desunidos, né? Esses últimos governos brasileiros, ditos socialistas, ditos esquerdistas, eles têm uma linha que falam que médicos, empresários e o agronegócio são bandidos. Eles nos tratam como bandidos, nos trataram como bandidos. Você não conhece um governo esquerdista
que vai defender o empresário que produz, que gera emprego, ou o agronegócio, que é quem movimenta esse país, e os médicos. Qual que foi a grande fraqueza médica? O agronegócio, o empresariado, tinha quem defendia. Eles estavam unidos, eles têm bancadas fortes, não só no governo estadual, como principalmente no governo federal, na Assembleia. Os médicos não. Sabe? Então, assim, por um lado, essa foi a grande vantagem dos médicos. Esses governos conseguiram unir a classe médica. E a partir de então, a gente vê uma luz no fim do túnel. A partir de agora, com essa fundo do poço que chegou a medicina, com essa abertura indiscriminada dessas escolas, com formação terrível dos médicos. Para formar um médico, é diferente de formar, por exemplo, um profissional que não está lidando com vidas humanas. Sabe? Exige toda uma elaboração, exige todo um preparo daquele formador. Se a pessoa que está formando o médico não tem uma formação adequada, vai acontecer isso que o Dr. Salomão falou. E mesmo porque não existe, acho que, nenhum curso com tamanha duração, décadas, né, para o médico começar a ter uma produtividade adequada. A medicina é um caso único. Nós vamos para um breve intervalo comercial, vamos voltar discutindo esse importante assunto, porque ele é um assunto de interesse de toda a comunidade, qualquer comunidade. O médico é um ponto nevrálgico desta sociedade. Mas antes de nós irmos para o intervalo comercial, eu quero lembrar que a Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos dentais com profissionais especializados nas diversas áreas odontológicas. Fica ali na rua 144, número 141, setor Marista. Um grande abraço ao Dr. Jefferson e sua equipe. O telefone é o 3285-3247. E a Pax Clínica, anote aí, está no mercado há mais de 40 anos. É um instituto de neurociências e uma instituição hospitalar de caráter privado destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos, pessoas com problema de alcoolismo. O telefone de lá é o 3282-7040 e eu recomendo altamente. Já tive familiares meus internados ali e nós pudemos resolver o problema graças à qualificação do pessoal da Pax Clínica. E um grande abraço a meus amigos da República da Saúde, que só usa azeite de oliva virgem. Ali não usa nada que não seja azeite de oliva virgem. Então vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Valorize o que há de melhor em seu filho, preparando o seu caminho, acreditando no amanhã. Escola Internacional de Goiânia, o futuro a seus pés. Escola Internacional de Goiânia, é nota 10. Escola Internacional de Goiânia, valorizando o futuro. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Quando a gente é pequeno, aprende que o mais forte defende o mais fraco. Que o maior protege o menor. E você acredita que sempre vai ter alguém por perto para cuidar de você. Para muita gente, isso já é verdade. Pelo menos para quem tem Tecnoseg. Tecnoseg, segurança para a família toda. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite com o tema Estão destruindo a medicina brasileira? O próximo programa nós vamos falar sobre a internet, se ela está destruindo as relações, principalmente aqueles jogos, as coisas sexuais que tem na internet. O que está acontecendo com as famílias em relação à internet? E você pode mandar suas perguntas antecipadas para este tema para o seguinte telefone, pelo WhatsApp 99832
0302. Mande suas perguntas, porque especialistas interessantes e qualificados, profissionais muito bons, estarão aqui falando desse tema. Dr. Salomão Rodrigues Filho, mas continuando aqui no nosso papo sobre se estão destruindo a medicina brasileira, voltando um pouco à parte, por exemplo, das faculdades, né? Nós temos, em meio a isso que os senhores apontam e que eu acho que fica claro que não se pode fazer uma faculdade no espirro do improviso, né? Ainda tem excelentes e qualificadas faculdades de medicina que estão entregando para o mercado profissionais altamente qualificados, né? Essas tradicionais ainda estão indo bem? Existem. O Brasil tem uma nata de escolas médicas que formam médicos de extraordinária qualidade. E é bom deixar bem claro que as entidades médicas brasileiras, goianas, não são contra a abertura de faculdades de medicina. São contra a abertura de faculdades de medicina sem a qualidade necessária, suficiente para formar um bom médico. Então, é preciso caracterizar isso muito bem. Nós damos como exemplo a Faculdade de Medicina da Universidade Católica aqui em Goiás, que teve um longo período de amadurecimento da sua abertura, que discutiu com a sociedade, que discutiu com as entidades médicas e que estruturou uma excelente faculdade de medicina. Nós não somos contra isso. Agora, as faculdades, sem nenhuma condição, em pequenas cidades, que não têm professores, que não têm nem médicos e que não têm a capacidade para formar aquele profissional que amanhã vai estar atendendo você, o seu filho, o seu neto, sem essa qualificação, isso é que nós nos opomos de uma forma bem sistemática. E hoje, só para lembrar os números, o Brasil é o país que tem o maior número de faculdades de medicina do mundo, maior do que o número da China, que tem 1 bilhão e quase meio de habitantes, maior do que o número de escolas médicas da Índia, que também passa de 1 bilhão de habitantes, enquanto nós estamos um pouco mais de 200 milhões de habitantes. Nós temos muito mais, é o país com o maior número de escolas médicas. Nós não temos residência médica para receber todos esses profissionais que formam. Nós passamos a ter ingresso agora, no ano passado, de 27 mil estudantes de medicina a cada ano na faculdade. Quer dizer, daqui a 5, 6 anos vão estar saindo esse número de médicos, 27 mil médicos. Nós não temos pouco mais de 12 mil vagas de residência. Então, nós vamos ter muitos médicos que não vão ter o aperfeiçoamento necessário para exercer a profissão. E a quantidade de conhecimento médico hoje é extremamente grande. Saiu do 6º ano, o médico não está capaz, não está pronto para entrar no mercado de trabalho. Se ele quer ser um cardiologista clínico, ele tem que fazer mais 3 anos de residência, 2 anos de clínica médica, 4 anos, 2 de clínica médica e mais 2 de cardiologia. Se ele vai para a cirurgia, uma neurocirurgia, por exemplo, ele vai fazer cirurgia geral, para depois fazer mais 2 anos de neurocirurgia. Então, hoje, são os 6 anos de curso e mais pelo menos 4 anos, às vezes um pouco mais de 4 anos, para que o médico entre no mercado de trabalho com a necessária qualificação. E se nós não temos essas vagas, que tipo de profissional nós estamos colocando no mercado? O Dr. Zé Humberto, nosso presidente da Associação Médica, lembrou bem a posição dos países governados em regimes de esquerda. Nós temos a China, por exemplo, né, que criou um técnico em medicina chamado médico descalço. A tradução literal é médico descalço. Médico descalço. E que é um técnico em medicina, só que lá ele não é chamado de médico. A Rússia, no seu regime comunista, criou um técnico em medicina também chamado Feldsher, que vai para o grande interior, para a Sibéria, exercer e cumprir determinados papéis. Nós poderíamos ter o Feldsher no Brasil, por exemplo, para estar na Amazônia, para tratar malária. Não precisa ser médico para tratar malária. O diagnóstico já chega pronto. O paciente chega, doutor, eu estou com uma leita, e está mesmo. Você só vai fazer a lâmina para saber qual é o agente, qual é o falcíparo, e já tem o programa de tratamento prontinho, o remédio para ser distribuído. Então, nós somos racionais. Nós não somos corporativistas, mas nós médicos defendemos a sociedade. Se nós tivéssemos médicos melhor preparados e um sistema de saúde eficiente,
nós não teríamos tanto desperdício. O nosso sistema é péssimo, né? Não há condições, não há distribuição de medicamento, não há exames complementares suficientes para um diagnóstico. Se você vai marcar uma consulta hoje com um especialista, aqui em Goiânia, você marca com 6 meses de prazo, no mínimo. 6, 8, 10 meses. Ora, daqui a 6 meses, não me interessa mais essa consulta. Né? E tem que se fazer exames complementares de diagnóstico, na maioria das vezes sim. O médico precisa de um tempo suficiente para fazer uma anamnese correta, um exame físico? Precisa, meia hora, 40 minutos, mas ele tem que atender 20, 30, 40 nas 4 horas que ele fica no atendimento num posto de saúde, ele não vai fazer um atendimento que a população merece e precisa. É um atendimento de faz de conta que estamos atendendo. Doutor Cid, mas se de um lado todos esses problemas são muito visíveis na sociedade brasileira, nós temos alguns bolsões de excelência. Eu cito, por exemplo, os laboratórios brasileiros. Não é? O laboratório Núcleo, por exemplo, que eu conheço muito bem, é um laboratório que faz inveja em grandes laboratórios da Europa, de qualquer lugar do mundo, com a capacidade de fazer diagnóstico em questão de horas. Né? Então, esses bolsões de excelência no Brasil, no caso laboratorial, por exemplo, que o senhor tão bem representa, isso é um avanço da medicina brasileira que ajuda bem no diagnóstico dos médicos. Né? Quer dizer, nós temos aí, aqui no Brasil, parece que tinha alguém que cunhou um termo que falava que o Brasil era Belíndia. Belíndia, não é isso? Era entre alguma coisa era entre a Bélgica e a outra era entre a Índia. Que a Índia, como que o senhor vê esse tipo de dicotomia? Não, realmente existe até destaques profissionais em quase todo lugar. Existem médicos de alta tecnologia, de aplicação de técnicas bastante avançadas, mas por outro lado, o grande problema da medicina brasileira que eu vejo é um problema de administração, administração de recursos e uma política que possa dar oportunidade aos médicos que estão se formando. Como nós vemos, cada ano forma mais médicos e cada ano os ambulatórios e os órgãos públicos de assistência à saúde estão lotados de pacientes. Vem muitos médicos, vem muito paciente, e isso tudo dentro de um caos. É um caos que é resultante principalmente da má administração, as verbas que são lotadas, destinadas para a saúde, não são suficientes, embora apregoem que elas são existentes, mas não são, na realidade elas são desviadas. Hoje sabe-se que 50 bilhões que seriam destinados à saúde são completamente insuficientes e não chegam no local onde fazem. Uma outra coisa que precisava ter é que, para aproveitar esses médicos que não conseguem fazer a residência médica, como foi salientado aqui, esses médicos precisavam ter a carreira médica de Estado, como tem para os magistrados, como tem para outras profissões, porque isso aí daria para os médicos ir iniciando paulatinamente, atendendo e fazendo o seu aperfeiçoamento até chegar a um nível melhor. A medicina brasileira não está sendo destruída, não. A medicina brasileira atual está no caos. Você vê pelos os ambulatórios lotados, as máquinas nos corredores dos hospitais públicos e mesmo nos hospitais particulares tem alguns que enfermeiros estão substituindo médicos na realização de cirurgia. E por outro lado, existe uma série de invasão da atividade médica por outros profissionais. E isso está sendo permitido e precisa ser, como por exemplo, a dermatologia pelos biomédicos, a ortopedia pelos fisioterapeutas e assim por diante. Uma série de problemas que o Brasil precisa acordar e as nossas
entidades, principalmente as lideranças médicas, eu acho também que precisa haver também uma renovação nas lideranças médicas. Elas lutaram e têm lutado com o Denodo, mas é preciso que criem outras lideranças para dar uma oxigenação na luta por uma medicina que o brasileiro merece. Na luta, né? pela medicina. Agora, por exemplo, esse fato de estar chegado ao caos à medicina foi uma coisa que proporcionou as entidades médicas estarem mais juntas, porque estão despertadas pelo fim do fundo do poço que chegou à medicina. Eu vou deixar uma pergunta aqui para o Dr. José Humberto, que é presidente da Associação Médica de Goiás, de ortopedista, para o senhor responder depois do intervalo comercial. Porque para quem está do lado de cá e não é médico, né, eu vejo com uma certa até surpresa que pessoas que se formam em países de primeiríssimo mundo ainda têm que fazer o revalida no Brasil. E eu achava que isso precisava ser reavaliado, dizendo, o sujeito formou num país de primeiro mundo, seja bem-vindo para cá. Mas eu acho que isso dá uma discussão muito interessante depois do intervalo comercial. E antes de ir para os nossos comerciais, eu quero lembrar a vocês que a Credijur trabalha para oferecer sempre, coloca aí, ó, o melhor ao profissional do direito, garantindo as menores taxas e preços e as melhores condições e benefícios aos associados. A Credijur é um show. Associe-se a Credijur e aproveite as vantagens. Você não precisa ser ligado à OAB, basta ser bacharel em Direito. E eu quero dizer, como minha esposa é advogada, eu uso a Credijur, olha, e não tem banco melhor do que a Credijur. Pode acreditar em mim. E a Escola Internacional, eu indico altamente, fica ali de frente o Bougainville, é uma escola que faz a diferença, é uma escola bilíngue, faz a diferença na qualificação do seu filho. O telefone é o 3241-8600 e a Joyce Barbearia é que faz a barba do cacique Luciano, viu, doutor Cid, que o senhor conhece muito bem, e o doutor, o nosso querido doutor Salomão também. E a Joyce Barbearia é o templo da beleza do homem em Goiás. Nós voltamos já já. Valorize o que há de melhor em seu filho, preparando o seu caminho, acreditando no amanhã. Escola Internacional de Goiânia, o futuro a seus pés. Escola Internacional de Goiânia, é nota 10. Escola Internacional de Goiânia, valorizando o futuro. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Quando a gente é pequeno, aprende que o mais forte defende o mais fraco. Que o maior protege o menor. E você acredita que sempre vai ter alguém por perto para cuidar de você. Para muita gente, isso já é verdade. Pelo menos para quem tem Tecnoseg. Tecnoseg, segurança para a família toda. Estamos de volta com opinião e debate aqui na PUC TV, com o tema Estão destruindo a medicina brasileira? Olha, você preste atenção, você que está em casa, o próximo programa, o tema é o seguinte: a internet está destruindo as relações, principalmente com as coisas de âmbito sexual que tem na internet. Isso está destruindo as relações? Você pode mandar sua pergunta antecipada, vários especialistas vão estar aqui falando desse tema, por 99832-0302. Anote aí,
9832-0302. Eu deixei aqui uma pergunta, doutor José Humberto Vargas Siqueira, porque causa, assim, um certo constrangimento o fato de que, poxa, nós temos, eu acho que há de convir, por exemplo, que a medicina nos Estados Unidos, para citar um país que é muito rigoroso na formação do médico, né? No Canadá, acho que a Inglaterra, também a Alemanha, né? E nós eu tenho uma filha, por exemplo, fazendo medicina nos Estados Unidos. E ela quer voltar para o Brasil, ela vai ter que fazer o Revalida, né? Por que existe não tem um convênio com esses países de primeiro mundo, dizendo, se o nosso profissional formasse lá, que essa é a grande preocupação, né, da classe médica, esse cara formou numa grande faculdade, eu aceito aqui. Por que não há essa distinção, por exemplo? Rosenval, assim, poderia ter esse convênio, sabe? Eu acho que falta, como quase tudo nesse governo, falta planejamento e falta organização, né? Mas essa questão do Revalida, a não ser essa questão pessoal, assim, ela é uma segurança para o paciente, né? Então, assim, mesmo nas melhores escolas do mundo, há alunos que não são tão bons. Então, por exemplo, no Brasil, uma das melhores escolas formadoras de médico, a USP, por exemplo, de São Paulo. Eu tenho certeza que tem um ou outro aluno lá que às vezes está meio fora da curva. E mesmo o melhor aluno, ele não é aceito automaticamente em qualquer país que ele vá. Ele precisa de prestar seus conhecimentos lá. É a mesma coisa, né? Então, na verdade, é a proteção contra as escolas ruins. Se tivesse um convênio, algum acordo com as escolas boas, com as escolas internacionais de renome, talvez poderia ser dispensado o Revalida. Infelizmente, nós não temos esse acordo, esse convênio. Continuando no mesmo assunto, doutor Salomão, com a sua boa experiência na área, décadas atuando, este Revalida, por exemplo, eu conheço um caso, pelo menos, eu não sei nem como, eu tenho um amigo meu de infância que era um grande neurocirurgião no Canadá. Ele saiu até na imprensa canadense como sendo... E ele, por questões familiares, veio para o Brasil e ele já está tentando Revalida, parece que pela segunda ou terceira vez. E a gente fica pensando, poxa, o Revalida nosso aqui, eu brinco na área de advocacia, que eu conheço um pouco bem também, eu falo que se for pegar os advogados veteranos para fazer o exame, periga de muitos deles não passarem. Mas o senhor entende, como profissional, que os médicos nossos passariam no Revalida? Passariam todos. As coisas são bem básicas? São muito básicas. O Revalida, que é um programa do governo, do Ministério da Educação, as questões versam sobre os assuntos básicos necessários para se exercer a medicina. O problema é que, por exemplo, quem forma nos Estados Unidos não tem, por exemplo, nenhum contato, não tem na sua grade curricular doenças tropicais. Não tem leishmaniose, não tem a malária, não tem outras doenças que nós temos aqui e que são doenças graves e que precisa ter um conhecimento. Então, quem vem de um país desenvolvido, que não tem uma série de doenças que nós temos no Brasil, precisa fazer essa atualização, ele precisa ir a uma faculdade de medicina e se preparar, ter aulas dessa área que ele vai encontrar aqui. Ele pode ser um oftalmologista famoso na Bélgica, como é um caso que eu conheço, que veio para o Brasil e teve alguma dificuldade, só na segunda ou terceira vez que ele passou no Revalida. Mas ele teve que aprender um pouco de medicina tropical. Né? Agora, quem sabe, quem tem conhecimento, não tem nenhum problema na revalidação do seu diploma. E ali tem digamos assim, uma cartilha, tem os temas que a pessoa tem que saber? Isso é limpo e cristalino, não? É limpo e cristalino. A revalidação são 3 fases, são 3 steps, né? O primeiro é a análise da grade curricular. Se na escola que ele estudou for feito semiologia médica, tais especialidades, tais e tais, então a comparação da grade curricular é a primeira tarefa. Então, isso na maioria das vezes o aluno, quem está revalidando, passa. Se tem matérias que são consideradas essenciais e que ele não fez, por exemplo, muitos médicos brasileiros que formam na Bolívia não fazem ginecologia obstetrícia. Como é que um médico no Brasil pode receber esse título sem saber fazer um parto, sem saber fazer uma cesariana? Então não pode, ele vai ter que fazer a matéria de ginecologia obstetrícia, ser aprovado nela para poder ir para o segundo passo, o segundo step, que é a prova escrita.
Uma prova que são 100 questões de grau de dificuldade baixo a médio, não tem nenhuma questão de grande grau de dificuldade que exige um conhecimento de especialista, exige o conhecimento básico. Aí talvez esteja o grande problema dos grandes figurões que fazem medicina longos anos no Canadá, nos Estados Unidos, e que fazem uma super especialidade onde eles são os donos do conhecimento. E aí o conhecimento básico já ficou no esquecimento em grande parte. E o terceiro passo, né, que é a prova prática, onde ele vai atender um paciente, entrevistar um paciente, fazer a anamnese, fazer o exame, escrever a sua história, levantar as hipóteses diagnósticas, o programa terapêutico e a condução do caso, qual deve ser. Que isso é uma coisa simples, quem tem o conhecimento básico de medicina é aprovado tranquilamente. Só rapidamente para esgotar um pouco o assunto, para quem está ouvindo lá, que tem filhos fazendo medicina fora, ou parentes, por exemplo, quando a pessoa vem para cá e ele precisa fazer o revalida, quer entrar na faculdade, ele tem a vaga, ele não precisa, por exemplo, prestar ele já está formado, a faculdade favorece essa pessoa para entrar? E primeiro, pela lei, isso só é feito por uma faculdade de universidade federal. Ah, só federal? Só federal. Escolas particulares não podem fazer essa tarefa. É uma responsabilidade federal, vamos dizer, federal, de governo. Certo. Né? E eles têm vaga, pode vir tantos quantos quiserem e fazer sua inscrição. Agora, doutor Cid, essa carência de bons médicos no Brasil, de uma parte deles, né, tem valorizado muito o médico veterano, né? E esse médico veterano, a gente vai, por exemplo, olha, pediatra, para falar de Goiânia, vou falar de Goiânia, eu tenho 5 filhos, tem 2 meninas que são as gêmeas que fizeram 5 anos agora. Olha, pediatra é a peso de ouro em Goiânia, os pediatras bons, né? Então, isso, na verdade, de um lado, o próprio brasileiro tem desconfiado muito dos médicos que estão recém-formados e valorizado muito o médico veterano, né? Na verdade, houve uma carência de formação de pediatras, porque, de uma maneira, o mercado não compensava bastante quem se dedicava à pediatria. E, com isso, houve uma menor procura por essa especialidade, gerando uma necessidade muito grande. Hoje, o pessoal já está se orientando mais para a pediatria, mas isso que você falou é verdadeiro. Os médicos que estão aí há mais tempo, que têm um nome já formado, eles são procurados com mais frequência e realmente eles tiveram, numa determinada época, uma formação mais sólida em medicina. Tanto é que percorreu toda. Agora, todas as escolas de medicina, desde antes, elas são reavaliadas pelo governo. Existem vários programas que foram mudando de nome, mas até hoje elas são classificadas e parece que uma classificação que vai de 1 a 5, e aquelas que recebem nota 1 e 2, elas não são aceitas mais, são investigadas, às vezes até são fechadas. Aquelas que estão 3, elas fazem um programa de aperfeiçoamento, mas não podem abrir novos postos, e os que estão classificados. Mas sempre teve um controle da formação de médico. Mesmo agora, continua existindo nas escolas essa forma de avaliação. Mas isso não impede que estejam formando médicos que não tiveram uma formação consistente. O doutor Salomão, por exemplo, ele tem vaga, o pessoal ligou lá se ele tinha vaga para março, ele falou que está completamente livre, em 2020. 2018, 2019 já não tem vaga com o doutor Salomão, para fazer uma brincadeira com uma pessoa que eu conheço que realmente faz parte desse time de veteranos, porque essa é a grande verdade. Os veteranos qualificados e que são profissionalmente reconhecidos na cidade, todos eles estão trabalhando realmente em regime de não ter vaga. Mas essa é porque a nova geração não está ocupando o espaço. Bom, nós vamos para um breve intervalo comercial, para o último bloco aqui. Eu quero lembrar, antes de ir para o intervalo,
que a Subilt é um templo da beleza do homem e da mulher. Você vai na Subilt, se você quiser ficar belo ou bela, fica na Rua 22, número 384, no setor oeste. O telefone de lá é o 4012-1066. Um grande abraço ao Sul, que é uma pessoa extremamente qualificada, que eu prezo muito. E a Águas do Bem, olha, essa água aqui é a Levite. É uma água que ajuda, que imita os efeitos da insulina no sangue, prevenindo contra o diabetes e o colesterol ruim. Auxilia na diminuição do ácido úrico e nos problemas digestivos. Basta você ligar lá que eles mandam entregar na sua casa. 3255-9626. Nós voltamos já já. Valorize o que há de melhor em seu filho, preparando o seu caminho, acreditando no amanhã. Escola Internacional de Goiânia, o futuro a seus pés. Escola Internacional de Goiânia, é nota 10. Escola Internacional de Goiânia, valorizando o futuro. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Quando a gente é pequeno, aprende que o mais forte defende o mais fraco. Que o maior protege o menor. E você acredita que sempre vai ter alguém por perto para cuidar de você. Para muita gente, isso já é verdade. Pelo menos para quem tem Tecnoseg. Tecnoseg, segurança para a família toda. Estamos de volta com Opinião em Debate. Infelizmente, no último bloco, um papo super agradável com 3 profissionais muito competentes, o Dr. Salomão Rodrigues Filho, o Dr. Cid de Oliveira e o Dr. José Humberto Vaz de Siqueira, com o tema Estão Destruindo a Medicina Brasileira? O próximo programa é sobre o seguinte tema: a internet está destruindo as relações, principalmente entre os casais, com tantos temas sexuais na internet. Você pode mandar sua pergunta antecipada por 99832-0302. Bom, Dr. José Humberto Vaz de Siqueira, com tudo isso que a gente vê que a medicina brasileira está começando a enfrentar para resolver, eu acho que esse é um bom momento. O pior é se nós, eu digo, a classe médica e as pessoas não tivessem vendo a necessidade de alguma coisa ser corrigida, de que se corrigisse rumos. Eu vejo que há realmente uma coqueluche, uma ideia fixa, eu não sei como eu posso chamar. Todo mundo quer ser médico. Você chega no pessoal de cursos, você pega de cada 10 garotos, 6 querem ser médicos. E querem ser médicos para quê? A maioria para ficar rico, né? Então eu fico imaginando que ou os pais não estão mostrando para eles as agruras da medicina, ou todo mundo realmente tem a impressão de que médico está garantido o futuro, né? Tem alguma coisa errada aí nessa análise da sociedade que todo mundo quer ser médico, não? Eu acho que tem. Essa questão... Primeiro, assim, a medicina, a partir do momento que a pessoa quer ser médico, pensando em ser rico, em ter um status, em subir na vida, vamos dizer assim, já está errado. Sabe? A medicina, ela, em primeiro lugar, ela tem que ser encarada como um sacerdócio. Ela tem que ser encarada como uma profissão que a pessoa tem que se dedicar ao máximo. O recebimento é outra história, mas não podemos nos esquecer que o médico também paga as contas. Em qualquer lugar que ele vai, não tem nada franqueado para ele, então ele precisa de sobreviver. E até então, ele com algumas dificuldades, ou algumas pessoas com mais dificuldade, outras com menos, mas estava conseguindo levar um padrão de vida de bom a razoável. Eu não vejo muito futuro nessa situação. Sabe, eu acho que se a pessoa está pensando em fazer medicina, pensando exclusivamente
financeiramente, no plano econômico, ela tem que repensar a sua questão. Nós estamos já estamos tendo uma realidade que nunca teve antes no Brasil, até nunca teve antes no Brasil, mas assim, do médico desempregado. Sabe? Já estamos tendo médicos desempregados no Brasil. Por essa questão toda política, por essa questão que o Dr. Cid falou, da falta de um plano de carreira, por exemplo, quando faltou juiz no interior, o que o governo fez? Vai lá, faz um concurso, coloca um juiz. Promotor, da mesma forma. O médico, o que ele fez? Ele abriu faculdade de medicina indiscriminadamente e trouxe um monte de agente de saúde de Cuba para falar que é médico. Sabe? Então ele não fez um plano de desenvolvimento para a profissão e formação do médico. Isso aí nós vamos ter problemas no futuro bem próximo. Agora, doutor Cid, eu acho que o doutor José Alberto falou numa coisa aí que é o médico desempregado, mas eu acho que tão ruim quanto o médico desempregado é o médico que tem que virar jornalista, trabalhar em 5, 6 lugares e sair correndo para ganhar uma merreca no final do mês e fechar as contas. Quer dizer, eu quero, a brincadeira aqui serve para dizer o seguinte, eu acho que o médico super empregado, que eu digo, porque eu conheço pessoas que são da minha família, que eu fico com dó deles, fico com o olho na nuca, porque ele acorda às 6 horas da manhã, faz 3 plantões em 3, 4 lugares diferentes e corre o dia inteiro para poder... Esse médico, quando chega no final do expediente dele, ele não vai ser um bom médico, nem que queira, né? É como o doutor José Humberto ressaltou aí, o médico tem que atender um status que a sociedade espera que ele tenha. E para isso ele arranja vários empregos e penduricalhos e acaba se desgastando na vida e não consegue uma renda. Se você ver, antigamente era muito difícil você ver um médico morando num bairro menos de classe média. Baixa, né? Mas hoje não, hoje é comum o médico estar até em determinadas invasões, porque o perfil do médico, a renda do médico caiu muito ao longo do tempo. Isso é uma verdade que a gente constata. Eu sou do tempo, doutor Salomão, por exemplo, que entrava um médico vestido de branco na concessionária, corria uns 3 vendedores para atendê-lo, né? Aí os médicos estão brincando hoje que quando ele chega, eles correm dele, né? O doutor não... quer dizer, nós estamos exagerando, mas eu acho que é uma realidade assim, muito palpável, de que realmente o médico hoje passa por dificuldade, inclusive financeiras, nisso que o doutor Cid chamou de caos na medicina brasileira, né? Estamos exagerando, quer dizer, ou vamos assustar as pessoas que querem fazer medicina desnecessariamente? Eu acho que não. Por mais que o governo brasileiro venha se esforçando nas últimas 3 décadas para destruir a imagem do médico, e ele faz isso responsabilizando publicamente o médico pelas mazelas da assistência, mesmo com todo esse esforço, ainda existe um glamour em ser médico. E esse glamour atrai muito o adolescente, o jovem que se interessa pela medicina. Ser médico é muito gratificante. Quem é médico geralmente ama ser médico. A medicina é profissão e é sacerdócio. É o mais sublime dos sacerdócios e a mais nobre das profissões. Mas a medicina também é ciência e arte. É a mais complexa da ciência e a mais nobre das artes. Então, não adianta ter só conhecimento científico, você tem que ser um pouco sacerdote. Você tem que ser um pouco artista, você tem que ter sensibilidade, você tem que amar a sua profissão. E só faz medicina quem ama a medicina. Quem não ama não consegue ser médico. Ele desiste no caminho do curso ou no exercício da profissão um pouco mais tarde. Esse glamour, o governo não vai conseguir destruir. E nós precisamos reorganizar a assistência médica no Brasil, tornando-a mais eficiente, tornando-a para a população aquilo que a população espera e precisa do médico. É fundamental isso para que a gente possa, Rosenval, ter uma medicina de categoria, ter um paciente que chega ao médico e tem naquele médico primeiro que ele chegou a solução do seu problema ou um encaminhamento para o lugar certo onde ele vai ser tratado e não ficar pingando de lugar em lugar, de lugar em lugar,
sem efetivamente ser tratado. Então nós precisamos realmente dar à medicina no Brasil o valor que ela tem. Não precisamos ter só números, precisamos ter qualidade. Isso é fundamental para os médicos atualmente militantes em favor da nossa categoria no país. Bom, nós estamos aqui nos nossos 30 segundos finais. Muito obrigado, doutor Salomão, inclusive pela paciência em estar conosco aqui no programa de estreia, que nós tivemos que esperar porque o cenário não tinha sido montado ainda. Eu agradeço muito que o senhor, doutor Salomão, doutor Cid de Oliveira, doutor José Humberto Vaz Siqueira tenham tido a paciência de esperar ali para nós inaugurarmos esse programa aqui na PUC TV. E as minhas considerações finais são as seguintes. Evidentemente que nós precisamos, no país, ter médicos qualificados e, para isso, nós precisamos reconhecer e qualificar a medicina no sentido da medicina ser responsabilizada por aquilo que é dela e não por aquilo que não é. E no Brasil, definitivamente, governos sucessivos têm feito derrapagens para poder minar a credibilidade e a qualificação do médico. Algumas vezes, premeditadamente, porque o médico definitivamente é uma das pessoas mais influentes e mais qualificadas e formadoras de opinião numa comunidade. E isso incomoda os poderosos, incomoda as pessoas que não querem que o médico tenha a posição que ele tem e sempre terá. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.